Aí no texto de Romanos 1, a gente vai ler 2 versinhos, é o 16 e o 17. Esse texto foi o texto que mudou, esse texto, assim, principalmente o verso 17, foi o texto que mudou a vida de Lutero. Quando ele leu isso, assim, entendeu, mudou completamente a relação que ele tinha com Deus, como que ele via Deus. E a gente está no mês da Reforma, assim, a gente comemora a Reforma no dia 31 de outubro, e Deus tinha trazido esse texto ao meu coração. Eu falei assim, pô, Deus, eu vou pregar lá para o final do mês, eu vou usar esse texto lá no final. Mas não vinha nenhum outro texto na minha cabeça, eu falei, pô, é agora. Beleza, todo mundo já abriu aí? Vamos lá, hein? Bem forte. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, como está escrito, do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Beleza. Então, assim, galera, como eu falei, esse texto foi o texto, principalmente o verso 17, que mudou a vida de Lutero. O que está acontecendo assim? Só contextualizando para vocês essa carta aos Romanos. Cara, Paulo escreveu essa carta aos cristãos que estavam em Roma. Beleza? Tinha um grupo de cristãos, pessoas que se converteram, que moravam em Roma, ou pessoas que se converteram em Roma, ou se converteram em outros lugares e foram para Roma. Paulo escreve essa carta para eles. Pouco antes desse texto que a gente leu, eu vou ter que botar alguma coisa aqui para me controlar no horário. Eu estou sem controle. Estou descontrolado. Vamos botar aqui um cronômetrozinho maneiro para poder me organizar. Beleza. Aí, assim, pouco antes desse trechinho que a gente leu, nos versos anteriores, Paulo afirma algumas coisas acerca do Evangelho. Primeiro, ele afirma que Jesus foi anunciado anteriormente pelos profetas. Então, ele vai afirmar isso nos versos anteriores. Depois, ele vai afirmar o seguinte, que Jesus era homem, como todo homem, então completamente homem. E que Jesus era o Filho de Deus e, portanto, completamente Deus também. Outra coisa que Paulo afirma antes disso aí, antes de falar não envergonhe do Evangelho, ele fala assim, olha, que Jesus veio, morreu, que ressuscitou e que Ele é Senhor. Paulo vai ter afirmado isso antes de afirmar essa parada. E fala uma outra parada também, que por Ele e para Ele são todas as coisas e que Ele, Paulo, foi vocacionado a chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aí ele vai lá e fala outras coisas também. Ele fala o seguinte, acerca do Evangelho, de que esse Evangelho seria pregado, deveria ser pregado, ele era destinado tanto para gregos como bárbaros. Naquela época lá, o que acontecia? Sei que se vocês estudaram lá a cultura helênica, né? Cultura helênica, aquela galera que não era da cultura helênica era considerado bárbaro. Então você tinha a divisão na Grécia e o povo de cultura helênica ali, que era o seguinte, o cara que é grego, quem não é grego é bárbaro. Então tinha os gregos e todo o resto era bárbaro. Então Paulo está dizendo, olha, esse evangelho é para os gregos e para todo mundo que também não é grego. Entendeu? Então ele não estava fazendo ali, estava demonstrando que o evangelho era para todo mundo. Outra distinção que ele faz antes de afirmar que não se envergonha do evangelho. Diz que esse evangelho também é para sábios e ignorantes, para aqueles que tiveram acesso à cultura e para aqueles que desconheciam informações, que não tinham acesso à informação, que não tinham acesso à cultura. Esse evangelho era tanto para sábios quanto para ignorantes. E aí o seguinte, hoje eu tô no modo raiz aqui. Por que essa afirmação? Por que Paulo faz essa afirmação, essa distinção entre sábios e ignorantes, gregos e bárbaros? Cara, imagina que Roma era como se fosse ali a capital do mundo. Imagina hoje que nós temos grandes capitais assim do mundo. Talvez a capital do mundo seja hoje Nova York, não sei. Mas tem outras cidades bem grandes, tipo Londres, Nova York também, Paris, assim, menos São Paulo, Rio de Janeiro. Essas cidades, o que elas têm em comum? Cara, elas têm gente de tudo quanto é lugar, elas têm gente de diversos grupos sociais, ela tem gente de diversas etnias, de diversos níveis culturais. Roma também era assim, todo mundo ia para Roma, tinha gente de tudo quanto é lugar. Por isso que ele fala que esse evangelho tinha que ser pregado para todo mundo, independente de sua procedência, condição social ou nível intelectual.
todas essas pessoas, todas essas distinções, todos esses grupos de pessoas estavam ali em Roma. Por isso ele está escrevendo uma carta para os romanos dizendo, olha, esse evangelho que eu prego para vocês e que vocês têm que pregar é para todo mundo. É para todo mundo, não é só para o seu colega que você gosta, não é só para aquele cara que você acha que é muito inteligente, é para todo mundo, é para o cara também que você acha que não é inteligente. Aí o seguinte, como Roma também é aquela chamada cidade cosmopolita, né, que hoje vocês com certeza já viram esse termo em algum lugar, ali era o grande centro de debate, era onde surgiam as ideias, as filosofias, teorias para explicar todas as coisas, tudo isso surgia ali em Roma e tudo isso estava ali sendo discutido, eles ouviam, as pessoas tinham as mais diversas ideias para explicar os mais diversos tipos de coisas, e diante de tantas ideias, Paulo reafirma que não se envergonha do Evangelho. Por isso essa afirmação dele. Ele não considera o Evangelho ignorância, por exemplo, ele não considera o Evangelho irrelevante ou inválido diante de todas aquelas teorias ou ideias que estavam por ali. Ele não considera o Evangelho algo menor. Muito pelo contrário, que dentre tantas filosofias, mais do que um código de ética, o Evangelho não era só um código de ética, não era só mais uma filosofia. Ele afirma, é o poder de Deus para a salvação e de qualquer tipo de pessoa. Aí ele fala, primeiramente do judeu. Por que primeiramente do judeu? Porque foi quem teve primeiro acesso à palavra dos profetas, aquilo que Deus tinha anunciado, de que traria o Messias, e não só para os judeus, também para todos os outros povos, e para a gente também. E aí, em Romanos 6, ele vai falar, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E ele está falando para aquela galera que o Evangelho é para todo mundo, e fala assim, pô, e é para vocês também. Então o Evangelho é para todo mundo e é para a gente também. E Paulo afirma que nesse Evangelho, a justiça de Deus é revelada, que a justiça de Deus é revelada e que ela, desde sempre, é uma justiça que é pela fé. Ou seja, Deus não pensava uma coisa no passado e passou a pensar diferente. Entendeu? A salvação antes não era de uma forma e depois, quando Jesus veio, ela passou a ser de uma outra forma, ela sempre foi pela fé. Então, assim, em Efésios 2, 8 a 9, um verso muito conhecido de todo mundo, está escrito assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E ele fala também assim, e também em Romanos, mais à frente, Romanos 4:3, vem escrito assim, ó, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A fé, desde Abraão, era um motivo pela salvação de Abraão e ainda hoje a fé é o que nos salva. E Paulo estava reafirmando essa parada ali. Aí, assim, algumas paradas para a gente ter assim, de informação e também pontos aí para vocês anotarem, lições que esse texto traz para a gente. O que é o Evangelho? Cara, o Evangelho conta a história de que o homem pecou. Por conta disso, todos passaram a nascer em pecado, que o mundo passou a viver em desordem, que os homens passaram a não reconhecer mais Deus como Deus e Senhor. E o Evangelho, a tradução dessa palavra Evangelho, o Evangelho significa boa nova. O Evangelho também traz a boa nova de que Deus enviou seu Filho Jesus, que como homem habitou entre nós, que ele entregou sua vida pela gente, propositalmente, para morrer no nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, ressuscitou e que ele vive, que hoje ele vive e reina para todo sempre. E que, mais ainda, ele tem poder para perdoar pecados e salvar o homem da perdição eterna. Isso é o Evangelho, essa é a boa nova. Só que assim, eu acho que vocês já ouviram também Clovinho falar isso aqui, que toda palavra de bênção é uma palavra de maldição também. Bem como toda aventurança que a gente lê na Bíblia, também é uma palavra de infelicidade. Bem-aventurança, infelicidade. Muito felizes, muito infelizes também. E assim, parem para pensar no seguinte, no verso muito famoso, que é o João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Pois é, então assim, se para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e para todo aquele que nele não crê?
não é? Todo aquele que nele não crê. Cara, nessa frase aqui tem uma bênção. E nessa frase está implícita uma maldição também. Teve uma parte no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, verso 29, está escrito assim, Jesus fala para eles assim, porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Cara, e se felizes os que não viram e creram, como são infelizes aqueles que viram e não creram? Aqueles que tiveram acesso à palavra e não creram. Aqueles que viram, hoje têm a oportunidade de ver Jesus, têm a oportunidade de ver Jesus através da vida de vocês e ainda assim não creem. Preferem crer em alguma outra coisa. Quão infelizes são essas pessoas? O Evangelho, apesar de ser a boa notícia de que Jesus veio para nos salvar, traz implícita também uma má notícia, de que todos nós nascemos em pecado, estávamos separados de Deus, condenados ao inferno, e que éramos escravos do pecado, e que estávamos perdidos, e que não tínhamos força para nos salvar por nossa própria força, por nosso próprio braço. E, portanto, todos nós precisamos de Jesus para a gente ser salvo. Dar a boa notícia sem antes avisar a má notícia pode levar muitos a agirem como os fariseus agiram. Então, assim, todos nós precisamos de Jesus. Como Paulo colocou lá, gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, niteroense e gonçalense, pessoal de São Gonçalo, pessoal do Rio e de São Paulo, o cara que é latino e o cara que é europeu, o vascaíno e o flamenguista, todo mundo, cara, todo mundo precisa de Jesus. Então, assim, se a gente der a boa notícia, sem antes avisar a má notícia, pode levar muitos a agirem como os fariseus agiram quando Jesus falou para eles assim, olha, se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles falaram o quê quando Jesus falou isso para eles? Eles lhes responderam, está lá em João 8,33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O que Jesus diz em seguida para eles? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa é a má notícia. Jesus deu a boa notícia para eles. Os caras falaram assim, que isso? A gente é livre, somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus mandou a real para eles. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí, deixa eu virar aqui. Cara, e o que significa não se envergonhar do Evangelho? Uma parada para a gente poder tirar como lição também aí. Quando eu tinha a idade de vocês, tinha uma parada que era o seguinte, eu achava que ter vergonha do Evangelho era ter vergonha de andar com a Bíblia, entendeu? É isso também, mas assim, eu achava que era só isso, que ter vergonha do Evangelho era ter vergonha de andar com a Bíblia. Tinha até uma parada maneira que dizia o seguinte, que o assembleiano carregava a Bíblia assim, né? E que o batista carregava assim e o presbiteriano carregava assim, ó, a Bíblia. E que quando o crente era crente mesmo, ele tinha uma Bíblia grande. Quando o crente era um crente envergonhado, ele tinha aquela Bíblia de bolso, assim, que era um quarto dessa Bíblia aqui. Aquele crente muito envergonhado mesmo tinha a Bíblia dos Gideões. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas procura no Google, tá? Joga no Google lá, a Bíblia dos Gideões. É uma Bíbliazinha desse tamaninho assim, é o crente envergonhado. Deixa eu ver a Bíblia de vocês. Quem é essa Bíblia azul aqui? É sua? Não vou fazer essa brincadeira com ela, não. É crente sem vergonha, crente que não tem vergonha nenhuma. Então, assim, tinha essa parada antigamente. Eu achava que era isso, que o cara que tinha vergonha do Evangelho era o cara que tinha vergonha de andar com a Bíblia. Então, vou andar com a Bíblia na rua, o pessoal vai me zoar, vai achar que eu sou crente, né? Então, aí você escondia a Bíblia, levava a Bíblia de mochila, levava uma mochila né, grandona para botar uma Bíblia pequena, para ninguém ver que você era crente. Mas, cara, o que Paulo está falando ali sobre não se envergonhar do Evangelho? O que ele está falando ali é que não se envergonhar do Evangelho é considerar a salvação em Jesus como algo mais importante que qualquer pessoa possa ter. Considerar a salvação em Jesus como algo mais importante que a pessoa possa ter. Porque às vezes a gente chega para a pessoa assim, eu quero falar uma parada maneira para você. Vou te falar sobre uma ideia que eu estou tendo aqui. Cara, e você não fala de Jesus. Você acha assim que é interessante a pessoa saber uma ideia que você tem sobre qualquer outra coisa. Mas você não acha que é interessante para ela, muito mais importante, mesmo que ela não saiba, que ela ouça o Evangelho e seja salva. Então, assim, quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, cara, olha só, o mais importante que você possa falar para uma pessoa é acerca do Evangelho, porque o mais importante para essa pessoa é a salvação, mesmo que ela não saiba.
Então, quando Paulo está falando que não se envergonha do Evangelho, é isso. É isso. Olha só, independente da sua ideia, independente do que você ouviu aqui em Roma, de debate, do que você está ouvindo aqui, de coisa interessante que seu coração está se agradando, cara, o mais importante é o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então, esse Evangelho você precisa proclamar, porque isso é a coisa mais importante que aquela pessoa pode ter. E não só para outra pessoa. Considerar não se envergonhar do Evangelho é você também considerar o Evangelho como uma coisa, a salvação em Jesus, como uma coisa mais importante que você possa ter. Você pode achar que aquilo é maneiro para outra pessoa, mas que não é para você, e você acaba não vivendo isso. Então você pode falar assim, poxa, já teve uma pregação de Clóvis aqui, onde ele fala que Deus chegou para Moisés e falou assim, olha, eu vou mandar para lá, vou mandar um anjo para vocês, a terra vai ser muito boa, vai ter fruta, vai ter tudo, mas eu não vou com vocês não, beleza? Imagina o seguinte, considerar a salvação a coisa mais importante que você possa ter é igual aquela história que Clóvis contou, já pregou aqui sobre isso, de que, imagina se alguém chegasse para você assim, olha, eu vou te mandar para um lugar maneiro, vou te mandar para um país onde não tem criminalidade, onde os carros são elétricos, onde as prisões ficam abertas, cada preso tem um beliche para ele escolher se ele quer dormir embaixo ou em cima, ele tem acesso à internet, a gente deixa a porta aberta, porque vai que ele quer sair para resolver alguma coisa, fica com o telefone ligado o tempo inteiro, vai que ele quer ligar para a mãe dele. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com isso, ele é super bem tratado. Nesse país, todo mundo tem dinheiro, todo mundo é rico, todo mundo viaja para onde quer, esse país é tipo a Noruega, né? Mas, assim, imagina Deus falar assim, vou te mandar para a Noruega, mas você vai sem a salvação, entendeu? No final, você vai para o inferno, mas você pode morar na Noruega, vai viver lá muito bem, lá... Todas as ideias ali, todo mundo é legal, todo mundo é cool, todo mundo é legal pra caramba lá, ninguém vai te tratar mal. Então, assim, é isso que ele está falando. Cara, a salvação é a coisa mais importante que você possa querer ter para você. O maior tesouro que o homem pode ter é a salvação. Quem não tem, deveria desejá-la com todas as forças. E quem já tem, deveria querer mostrar para todo mundo essa salvação. Olha o que aconteceu com aquele carcereiro, aquela história de Atos. Se você depois pode pesquisar, aí está em Atos 16, de 26 a 30. Paulo e Silas foram presos, e aí eles começam a orar, de repente as portas se abrem, o carcereiro vê aquela parada ali, ele vê o poder de Deus, que a gente falou aqui que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O carcereiro vê o poder de Deus, o que ele faz para Paulo? Qual é a primeira pergunta que ele faz para Paulo? Vamos lá, vocês estão bons de Bíblia. Vamos lá. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? O Evangelho é o poder de Deus. Diante do poder de Deus, a única coisa que a gente pode querer é perguntar o seguinte, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa deve ser nosso único desejo, porque a salvação é a coisa mais importante que a gente deve querer ter para a nossa vida. E outra parada maneira que esse texto revela para a gente. Cara, que o Evangelho revela para a gente o caráter de Deus. Jesus veio ser Deus de perto. As pessoas daquele tempo, né, os judeus daquele tempo, eles viam Deus como um Deus de longe, um Deus que ele tinha que se relacionar através do sacerdote. Jesus é o Deus que se tornou homem e veio viver com aqueles que ele iria salvar. Ele veio mostrar que Deus odeia o pecado, mas que é rico em misericórdia. Jesus veio mostrar tudo aquilo que caracteriza Deus como perfeição, divindade, onipresença, onisciência. Jesus veio mostrar que Deus é um cara legal, que Deus é 10, né? Que Deus não era um carrasco. Assim como Lutero antigamente achava que Deus era um juiz carrasco, ele pegou e falou assim, não, Deus não é o carrasco, ele mandou o filho dele para morrer no meu lugar, ele me ama, ele te ama. Jesus veio mostrar isso. E outra parada também, outra parada que esse texto ensina para a gente, cara, que quem leva esse evangelho em diante são os escolhidos de Deus. Beleza? Ou seja, vocês. Primeiro a gente é chamado a obedecer. Primeiro a gente é chamado a crer. E a gente é salvo. Depois a gente é chamado a obedecer. Depois a gente é chamado a anunciar. Algumas versões desse texto, em outras Bíblias, fala assim, de fé em fé. Essa fé te salva.
você, em obediência, você vai e compartilha a sua fé com outra pessoa. Entendeu? Deus vem, toca o seu coração, você é chamado a crer, você é salvo, você é chamado a obedecer, e em obediência você compartilha a sua fé. Por isso, assim, junto com a salvação, vem a missão de levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Beleza? Junto com a salvação, vem a missão. Essa missão é de levar o Evangelho para outras pessoas. Então, não dá para você ser salvo e achar que agora vou ficar na molezinha. Não, cara, você é salvo e recebe uma missão logo em seguida. E aí, algumas questões para o nosso coração, assim, para você se perguntar, ficar em crise em casa. Cara, esse Evangelho alcançou mesmo o seu coração? Você tem que se perguntar assim, se esse Evangelho alcançou mesmo o seu coração, você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o nosso Salvador? Ou você simplesmente acha assim, pô, Jesus é um cara legal, ele é um cara legal que veio aqui, falou algumas coisas legais e fez uma galera querer ser boazinha. Essas pessoas resolveram abrir igrejas, algumas igrejas são legais, outras nem tanto. Eu escolhi uma igreja para eu vir, estou vindo aqui, é legal, estou vindo aqui, gosto do que o pessoal fala. Cara, essa parada precisa fazer sentido para você. Sua fé nessa verdade tem que gerar obediência ao que a palavra de Deus ordena, assim, porque para aquele que foi salvo, a palavra de Deus ela é regra de fé e de prática. Isso tem que levar você a querer se relacionar com Deus, tem que levar você a querer falar com Ele, a ouvir o que Ele tem para te dizer. Não é simplesmente assim, olha, Deus, isso aqui que está escrito eu concordo, mas essa outra coisa aqui, tem um pensador mais recente que ele fala uma coisa sobre isso que eu vou ficar com a opinião dele, entendeu? Não é isso, não é isso. Se o Evangelho alcançou seu coração, cara, esse Evangelho, o que Deus fala sobre o que é certo, o que é errado, aquilo que você deve fazer ou deixar de fazer, aquilo que você deve crer ou deixar de crer, cara, é a coisa mais importante, é isso que você deve seguir. Não é a ideia da sua cabeça, por isso que Paulo falou assim, eu não me envergonho desse Evangelho, ele não é menor, ele não é uma opção dentre as coisas que vocês estão ouvindo aqui em Roma, de ideias legais que vocês estão ouvindo, não, ele é o poder de Deus, e diante do poder de Deus a gente só tem uma atitude, de perguntar, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Senhor, toda a glória seja dada a Ti. Senhor, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Essa é a atitude do nosso coração diante do poder de Deus, que é o Evangelho. Outra parada maneira também, assim, para você ficar em crise em casa. Cara, você considera a salvação a coisa mais importante que você ou outra pessoa possa ter? Já parou para pensar nessa parada? Eu não tinha parado para pensar nisso, não. Tive que parar para pensar nessa semana aí. Quando você pensa em solução para os problemas do mundo, passa pela sua cabeça que o problema do homem é o pecado? E não a falta de cultura, e não uma questão social, não o local que ele nasceu, não a falta de oportunidade que ele teve? Passa pela sua cabeça que o problema do homem é o pecado? Que o homem precisa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação da vida dele? Entende? É isso. Que a origem do mal no coração do homem ela é do Éden, e é edênica, né? Ela é de Adão, ela é adâmica, não é ambiental, não é o ambiente que fez o homem ficar mal, entendeu? O coração do homem é uma caixa cheia de maldade. Sem Jesus, o máximo que ele vai conseguir é melhorar o embrulho. E olhe lá, e com Jesus, o conteúdo muda. Cara, e o embrulho muda também de vez em quando. A gente tem uns que ficam mais bonitinhos. Tem outros nem tanto, né? Assim, mas alguns ficam mais bonitinhos. Outra parada assim, cara, como é que você tem vivido esse Evangelho? Como é que você tem vivido esse Evangelho? Né? Diante dessa verdade do Evangelho, como é que você tem vivido isso? Como é que está seu Instagram? Como é que está seu Twitter? Como é que está seu Facebook? Quem entra na sua página, ele sabe que algo aconteceu no seu interior? Isso fica claro nas suas postagens, nas suas atitudes? Nas mídias sociais, assim, quando você entra na mídia social de alguém, na página de alguém, cara, dá para você saber se a pessoa é defensora dos animais, dá para você saber se a pessoa é defensora da natureza, dá para você saber se ela gosta de falar de política, de música, da vida dela, da vida dos outros, né? Dá para saber também se ela gosta de Jesus, dá para saber se ela gosta da Bíblia,
dá para saber se o evangelho faz parte do dia a dia dela. Pô, a galera não posta um versículo no Facebook, cara, não lê a Bíblia. Pô, a Bíblia é uma parada tão maneira, assim, Deus fala tanto ao coração, que essa parada não aparece no seu rosto, não aparece na sua conversa, não aparece no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter. Eu não tenho Twitter, nem sei como é que funciona o Twitter. Então, assim, não aparece nessas paradas. Será de verdade que você não se envergonha do Evangelho? Será que você não está considerando o Evangelho algo menor na sua vida? Tem outras coisas muito mais legais que você tem visto, que você tem achado isso mais legal do que o Evangelho? Será que o poder de Deus ainda não alcançou seu coração ao ponto de te livrar do pecado, ao ponto de você entender que existe uma má notícia, que existe uma boa notícia, que ela veio em Jesus para poder salvar a sua vida e transformar você completamente, que essa é a parada mais importante que a gente possa dizer para qualquer pessoa? E aí, como é que você tem convidado seu amigo de oração para ir à sua célula? Cara, na sua escola, seus amigos sabem que você é crente? Você se posiciona com base no que a Bíblia diz sobre diversos assuntos, e sobre a má notícia, ou seja, de que o homem precisa de salvação, e sobre a boa notícia de que a salvação está no Evangelho de Jesus? Cara, você tem feito isso? Cara, você tem convidado seu amigo de oração para vir no UP? Você tem orado pelo seu amigo de oração? Você tem orado? Sua vida hoje tem demonstrado que você nasceu de novo. Isso tem transbordado em todas as suas atitudes. A pessoa olha para você e fala assim, cara, algo está diferente no coração dessa pessoa. Existe algo diferente no coração dessa pessoa, e a pessoa consegue ver que isso é Jesus. Beleza? Então, assim, as pessoas chegam na igreja por diversos motivos, assim. Um amigo chama, vem atrás de namorada, tá solteiro, vem atrás de namorada, tem menina bonita aqui, tem menino bonito aqui, aí o cara vem aqui atrás de namorada. Ou vem porque os pais obrigaram, os pais estão vindo à igreja, aí pega você, carrega você e traz você para a igreja. Pô, um amigo te chamou, você chegou aqui, achou tudo legal, pô, a galera é legal, me deram um trabalho, me deram alguma parada maneira para fazer, eu gosto de fazer essa parada que me deram. E muitas pessoas ficam na igreja por mais diversos motivos. Vieram atrás de amigo, pô, encontraram amigos. Pô, vieram atrás de uma namorada, encontrou uma namorada. Veio porque os pais estavam obrigando, pô, e estão continuando vindo porque os pais estão obrigando a vir. Cara, mas o Evangelho diz uma parada muito séria, de que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. As soluções que o mundo, a mídia, os pensadores oferecem para os problemas da humanidade e para o seu problema e para a sua dúvida, não são poderosas o suficiente para a salvação. Não são poderosos o suficiente para a salvação, nem da sua vida e nem da vida do seu pai que não é crente, nem da vida do seu amigo que não é crente, nem da vida daquela pessoa que você gosta muito, que você quer se aproximar dela, pô, que ela não é crente. Mas você pode entrar aqui, cara, e vir dia após dia aqui na igreja e não ser impactado no seu coração pela mensagem do Evangelho. Você pode entrar aqui e sair e continuar achando legal todas as paradas que estão sendo ditas em Roma ali, e o Evangelho não ser o poder de Deus para a salvação. Ele não tem a importância suficiente dentro do seu coração. Essa mensagem é a mensagem que diz que, apesar de todo o nosso histórico, cara, Jesus nos ama. Ele tem poder para salvar, tem poder para transformar nosso coração, tem poder para lançar fora todo o medo do presente, todo o medo do futuro. Tem poder para encher a gente de audácia, para viver e proclamar esse Evangelho. Um Evangelho que, com certeza, eu creio, que transformou a sua vida, cara, e que é poderoso para transformar a vida de verdade de todas as pessoas. E isso quem tem que fazer é a gente, entendeu? Quem tem que levar essa palavra é a gente. Mas antes ela precisa fazer sentido dentro do seu coração. Isso ela precisa fazer sentido dentro do seu coração. Isso precisa tirar teu sono, de verdade. Isso precisa tirar teu sono. De que esse Evangelho transformou a gente de uma maneira que nada poderia transformar. E que esse Evangelho é a coisa mais importante que a gente possa falar. Se você tivesse a chance de falar uma única coisa para uma pessoa, Deus falasse para você assim, olha, vou te dar a chance de conversar com essa pessoa sobre uma única coisa.
você teria que falar sobre a boa e a má notícia para essa pessoa. E a gente não sabe quantas chances a gente vai ter de conversar com as pessoas. Então, primeiro a gente está aqui, cara, esse evangelho tem que transformar a nossa vida hoje, para que a gente, quando a gente saia daqui, a gente possa, com a nossa vida, ser usado por Deus para transformar a vida de outras pessoas também, pregando esse evangelho. Beleza, galera? Vamos orar? Santo Deus, se a gente está aqui, Senhor, é porque o Senhor entregou a sua vida por nós. É porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, faz a gente crer em Ti e crendo em Ti, Senhor, a gente possa transbordar Jesus nas nossas vidas, Senhor. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e ver que Jesus está nas nossas vidas, Senhor. Que Jesus mudou o nosso coração de verdade, que somos novas criaturas, que nós nascemos de novo, que a coisa mais importante no nosso coração é a Tua palavra, que nada, Senhor, que a gente venha escutar de fora, venha a encontrar espaço no nosso coração se não vier de Ti, Senhor. Se não tiver a chancela da Tua palavra, se não tiver a chancela do Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, Senhor, usa a vida de cada irmão meu aqui, transborda de maneira incrível, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém.